Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje vamos abordar algo que aconteceu em 1952. Lembramos que estamos recomendando na descrição deste vídeo 2 conteúdos aqui do canal que você pode rever se já viu ou ver pela primeira vez. Qualquer que seja a realidade a respeito do assunto de hoje, existem milhares de relatos e versões que sugerem que existem pessoas ou seres que surgem apenas e tão somente para intimidar alguém que teve uma experiência muito significante na área da ufologia e que precisa ser silenciada. Sempre que falamos no assunto, nos chamam de tolos, criativos, que o que contamos é invencionice, enfim. Antes de falar sobre o conteúdo principal, precisamos voltar no tempo e chegar no dia 21 de junho de 1947, 2 semanas antes do incidente em Roswell, Novo México. Vamos falar sobre um homem chamado Harold Dahl. Ele estava em um lago com seu barco, acompanhado do seu filho e o cachorro da família. Eles estavam pescando. E enquanto estavam fazendo isso, Dahl olhou para o céu e viu 6 objetos em forma de donuts. Foi assim que ele explicou. E um deles explodiu. Pelo menos foi o que pareceu a ele. E algumas peças caíram pegando fogo ainda sobre o barco de Harold. E, infelizmente, uma delas atingiu gravemente o cão da família, que não resistiu. E o braço do filho de Dahl sofreu uma queimadura. Eles se abrigaram então na costa da Ilha Maury. Tanto que este é um caso conhecido como o caso da Ilha Maury. E o que aconteceu foi totalmente ignorado. Ninguém foi investigar. Dahl e o filho ficaram totalmente chocados. Mas, dias depois, alguém bateu na porta da casa dele e era um homem vestido com uma camisa branca, gravata preta, terno e sapatos pretos. E supostamente, o homem disse que era vendedor de madeira e gostaria de conhecer melhor o lugar e que tinham recomendado Dahl. E ele o convidou para tomar um café da manhã num restaurante que havia próximo. Dahl foi com ele, só que durante o café, o homem descreveu tudo o que tinha acontecido em detalhes e depois disse: "Não divulgue isso. Você nem sabe o que viu. Coisas ruins acontecerão se você falar sobre isso." Então, Harold resolveu não obedecer e começou a falar a respeito com algumas pessoas. A ameaça feita pelo homem de que algumas coisas ruins aconteceriam não era real. Esse tipo de intimidação é comum a quem passa por uma experiência bem vívida e que pode chamar a atenção de milhares de pessoas ou causar uma investigação que dará trabalho para acobertar. As pessoas que passam por isso sempre são visitadas por estranhos que acabaram ganhando esse apelido, Homens de Preto. Eles querem se certificar
se a pessoa não tirou uma foto boa demais, se ela não tem uma memória muito excelente. Afinal, o que ela passou, o que ela viu. Infelizmente, Dow, depois de alguns dias, mesmo que as ameaças não tenham se concretizado, ele decidiu mudar o seu depoimento. Ele disse que tudo tinha sido uma farsa, mas um agente chamado Wilcox, que estava na investigação do caso, não aceitou as alegações de Dow e enviou uma mensagem para o FBI, que na época estava investigando tais fenômenos. E ele disse que Dow não estava admitindo que a história era uma farsa, ele apenas afirmou isso quando questionado pelas autoridades, porque ele não queria problemas sobre o assunto. Em 1952, um italiano chamado Carlo Rossi estava pescando em um trecho do rio que existe entre San Pietro e Vico. E ele teve um avistamento, ele viu um OVNI. No dia seguinte, quando ele voltou, depois de ter contado para todos o que tinha visto, ele estava na margem do rio quando foi abordado por um homem que estava de terno azul escuro. Falou com ele com um sotaque diferente, tinha um nariz muito fino e perguntou se ele tinha visto algo anormal pela região naqueles dias. Rossi negou, disse que não tinha visto nada. Então o homem ofereceu um cigarro que Rossi aceitou. Mas quando ele acendeu e inalou a fumaça, começou a passar muito mal. O homem pediu desculpas, pegou o cigarro, rasgou e foi embora. É claro que foi uma mensagem diretamente para Rossi. Não foi desta vez, Rossi, melhor parar. Não só pessoas comuns sofrem com isso, investigadores também. Lembrem-se do caso Hopkins, que relatamos no vídeo de ontem. Alguns dizem que são agentes do governo, outros mentem, nunca apresentam documentos e ainda é um mistério se tais homens seriam humanos ou seres cumprindo tais missões. Todos parecem humanos perfeitos demais. Sempre surgem, conversam, intimidam e convencem a pessoa de um jeito ou de outro a não falar aquilo que ela passou. E se a pessoa se recusar, falam de forma mais agressiva, ameaçam e vão embora. Alguns acreditam que sejam metamorfos, seres que podem mudar de forma e chegam de repente e batem na porta da pessoa. Agora, tirando os homens de preto que fazem esse contato com as pessoas de intimidação, será que algum humano chegou a ter uma conversa mais longa com um ser não terreno? Amanhã vamos te contar. Antes de terminarmos esse conteúdo, nós vamos narrar uma experiência vivida por uma inscrita. Ela diz assim: eu tive uma experiência com um avistamento entre 1979 e 1980, não me recordo muito do ano. Eu morava em Bauru, interior de São Paulo. Em um fim de tarde, por volta das 18 horas, eu e uma amiga, ambas entre 14 e 15 anos, voltamos para casa depois de ter ido à casa de uma amiga, quando estávamos passando pelo viaduto da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Nações Unidas. Nós vimos uma luz no céu, pareciam 2 faróis altos de carro. Olhei e disse: olha a barca. Tínhamos um amigo que tinha um carro da marca Cinca e apelidamos o carro de barca, porque tinha faróis enormes e altos e a gente enxergava de longe. Olhamos aquilo e ficamos paralisadas, porque o objeto piscava a luz, alternando a luz em alta e baixa. Quando a luz ficava baixa, podíamos ver a tal barca. Ela era metálica, ovalada, com vários outros faróis
ou janelas na lateral dava a impressão que queriam se comunicar com a alternância de luz. Não sei precisar quanto tempo ficamos paralisadas olhando aquilo. Em seguida, a noite já estava chegando e a luz aparecia mais. O objeto foi se apagando e afastando. Continuamos nosso caminho, perdemos a fala, caminhamos mudas até chegar na rua da nossa casa, cerca de uns 3 quilômetros. Meu pai, como de costume, estava sentado na calçada e adorava ver o dia indo embora e a noite chegando. Quando vimos ele, corremos eufóricas e começamos a contar o ocorrido. E ele disse que também tinha visto, junto com um vizinho, e nos orientou a não contar nada a ninguém. Nos explicou que poderíamos virar piadas e chacotas para outras pessoas. Já se passaram aproximadamente uns 26 anos. Eu conheci uma amiga no trabalho, do meu ex-companheiro, que começou a falar que quando era criança avistou uma nave, no mesmo local e data que eu avistei. Mas como ela era criança, ninguém acreditou nela. Fiz meu relato e vimos que se tratava do mesmo avistamento. As datas e horários eram os mesmos. Guardamos a nossa experiência. Minha amiga que avistou juntamente comigo não se lembra mais do fato. Já se passaram 45 anos. Mas na minha memória continua vivo tudo isso. E sempre que olho para o céu, tenho a esperança de avistar a barca. Gratidão pela existência do canal. Gratidão, querida, pelo envio do seu depoimento. E estamos aqui compartilhando com todos da nossa família que está se reconectando a sua experiência, que foi incrível. Gratidão pela sua existência na nossa linha de tempo. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em tudo aquilo que você fizer e principalmente muita da verdadeira luz.